Retorno ao Evangelho de São Marcos, capítulo 14, do primeiro versículo até o final, continuando no capítulo 15, do primeiro versículo ao 47, como prometi a vocês, para refletir sobre este Evangelho que abre a Semana Santa com o Domingo de Ramos. No domingo passado, eu convidei vocês para irmos a Jerusalém há 2000 anos para verificarmos a importância do templo no projeto da traição a Jesus e do assassinato dele. Verifiquem no primeiro cenário, que começa o título, o tema da reflexão do Evangelho do dia 28, domingo passado. Neste segundo cenário, eu convido vocês para que nos reunamos em Betânia, na casa de Simão o leproso. E ao fazermos isto, percebamos o contraste e não só isto, a contradição entre o templo e a casa de Simão o leproso. Como eu disse, e é bom que se repita, o templo de Salomão em Jerusalém virou a religião da morte. Virou a religião da aliança com os poderosos. Se transformou no banco com o cofre do tesouro, recolhendo o dinheiro do povo humilde, trabalhador e invadido pelo Império Romano. Agora em Betânia vemos o contrário. Vemos Jesus na casa de Lázaro o leproso, numa ceia, num encontro fraterno, afetivo, comunitário. Neste encontro de Jesus na casa de Lázaro o leproso, assim São Marcos o chama, nós nos encontramos num ambiente com pessoas libertas do preconceito contra os leprosos, ao ponto de irem à sua casa para celebrar a ceia sem medo da lepra, livres da lei que oprimia ao ponto de que cada leproso, cada pessoa leprosa carregasse uma placa dizendo: eu sou leproso, eu sou leprosa, como coisa mais pecaminosa do mundo, como marca da rejeição, da exclusão e da marginalização. Aqui não há preconceito, porque Jesus curara Simão da lepra e curara as pessoas que estão aí na ceia com ele do preconceito contra os leprosos que precisam de solidariedade e não de exclusão. É o que vemos desta confraternização aqui em Betânia com Jesus. E o que mais vemos aqui em contradição ao templo? Vemos Jesus. O templo reúne os sumos sacerdotes e os mestres da lei, que deveriam interpretar a lei a partir do núcleo da aliança, que é o êxodo, é a libertação, é o Deus Yahvé, que ouve os gemidos do povo e os gritos daqueles que sofrem sob a opressão de Faraó. Não, eles se juntam aos sumos sacerdotes que deveriam praticar a liturgia da libertação, da memória da marcha, praticam juntamente com os mestres da lei a armação da traição para pegarem Jesus
e matar. Então Jesus não está lá no templo. Deus não está lá no templo. Estão numa casinha simples do Simão leproso, ou leproso. Estão em Betânia, que é um caminho que acolhia muitas pessoas vindas de lugares variados em direção a Jerusalém. Acolhia com ceia, acolhia com fraternidade, acolhia com carinho, acolhia com afeto, acolhia com partilha. E aqui está Jesus. Jesus está na casa do Simão, o leproso, porque no templo de Jerusalém, junto aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei que se preparam para matá-lo, não há lugar para ele. Aqui há. Aqui há lugar para o humano. Aqui há lugar para o divino. Aqui há lugar para o afeto. Lá em Jerusalém, no templo, há lugar para a morte, arquitetar o assassinato de Jesus. E tem mais. Lá no templo de Jerusalém, que aliás não é tão longe daqui de Betânia, os machistas não gostam das mulheres. Eles gostam de se aproveitar das mulheres. Eles gostam de procriar com as mulheres. Eles gostam dos prazeres arrancados das mulheres. Mas eles não gostam das mulheres nas posições, nos lugares, nos postos de serviço nobre da liturgia no templo. Aqui em Jesus, aqui em Betânia com Jesus é o contrário. Entra uma mulher que, no mesmo episódio registrado por São João, ele chama de Maria. Aqui esta mulher não tem nome porque provavelmente esta mulher represente todas vocês, mulheres, represente as mulheres do mundo todo, de todos os tempos, tanto que Jesus disse, olha, cada vez que alguém ler este evangelho, haverá de conhecer essa história desta mulher. Então, aqui esta mulher quebra um vaso preciosíssimo de alabastro, de um perfume caríssimo de mais de 300 denários, de um ano de trabalho de um trabalhador médio, de um operário médio da Palestina. Quebra e derrama todo o seu perfume na cabeça de Jesus. Aqui há uma mulher que derrama perfume sobre Jesus. No templo de Jerusalém, o cheiro não é de mulher e nem de perfume, mas da morte e da traição. Aqui, uma mulher passa as mãos em Jesus, alisando seus cabelos com afeição, com carinho, com admiração. Em Jerusalém, se preparam no templo para bater este corpo, para chicotar esse corpo, para torturar esse corpo, para matar e crucificar esse corpo. Aqui, em Betânia, há uma mulher que não foi convidada para esta reunião de homens, para esta ceia de homens, mas ela ocupou, ela invadiu, ela se fez presente e protagonista da história da solidariedade que as mulheres sabem realizar. Aqui, em Betânia, há uma mulher que faz história da vida, história da unção. Aqui há uma mulher que unge com óleo não, com um perfume caríssimo, aquele que vale mais do que todos os perfumes e os templos deste mundo. Em Jerusalém, há aqueles que preparam o momento para dar o bote neste que a mulher acaricia aqui com um perfume mais caro. É verdade que aqui também há uma certa presença do templo em forma de fofoca, de boato, de menos-valia, de avaliação por baixo. Eles se queixam, eles dizem que por que quebrar um vaso tão caro? Por que derramar? Que desperdício é esse derramar
um perfume tão caro quanto se poderia dar para os pobres, cínicos, fingidos, hipócritas, marcados, ainda que de leve, pelos mesmos odores da morte do templo. Estes odores diminuem Jesus, colocando-o abaixo do vaso e menos do que o perfume. E de que lado Jesus fica? Jesus não se coloca ao lado do templo e dos preconceituosos que adotam a ideologia do templo, mas ele se coloca ao lado da mulher. Os pobres vocês sempre terão com vocês. Agora eu morrerei logo a seguir. A mulher escolheu a melhor parte. Ela unge o meu corpo para a morte. Jesus defende a mulher. Enquanto os bárbaros do templo, sumos sacerdotes e mestres da lei, que deveriam ser chamados mestres do ódio, mestres da mentira, mestres da traição, eles preparam a morte de Jesus. Aqui, a mulher perfuma o Messias, o Salvador, o libertador, o que curou Lázaro, o que cura a todos, de todos os preconceitos. Então há dois modelos de religiosidade. Há o modelo do templo, dos que preparam a traição, dos que estão sempre à espreita da traição, dos que sempre se movem olhando para possíveis erros, para possíveis defeitos, para possíveis falhas, para possíveis deslizes, para usar como material de acusação. Aqui, na casa de Betânia, em Betânia com Jesus, na casa de Lázaro, do Simão, Lázaro também está nessa refeição, Marta também, Maria também. Aqui nesta casa, pelo contrário, há o Jesus que constrói uma concepção nova de religiosidade, de fé, sem preconceitos. Religiosidade feminina, que acolhe a mulher, que é capaz de enfrentar todas as barreiras, por maiores, médias ou menores que sejam, para se fazer presente, protagonista de uma história inesquecível, exemplar, um paradigma que deve ser seguido. Lamentavelmente, muitas e muitas, eu não queria pecar dizendo que a maioria das igrejas seguem o modelo de religiosidade do templo, buscando nas pessoas defeitos, buscando nas pessoas erros, pecados, falta de méritos, para sacrificá-las, para persegui-las, para condená-las, para julgá-las e até matá-las. Aqui, em Betânia, o modelo de religião é o de Jesus. O Jesus que não comparece à ceia dos poderosos, mas que compartilha o pão e o vinho, compartilha a comida, compartilha o carinho, compartilha a solidariedade na casa de um ex-leproso, com seus discípulos, com esta mulher, e que mostra que ou nós o seguimos fazendo uma fé libertadora, realizando uma religiosidade realmente de quem segue Jesus, ou seguiremos a religião dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, que preparam a traição e a prisão e o assassinato de Jesus. O assassinato de Jesus em tantos e em tantas que podem ser excluídas para impedir que Betânia aconteça. Sejamos nós, tu e eu, seguidores do Jesus de Betânia, seguidores do Jesus acariciado pela mulher, pelo perfume que
vale muito menos, embora o seu maravilhoso odor, muito menos do que ele, Jesus, do que ela, a mulher, do que ele, o Simão, o leproso, do que todos aqueles a quem ele ama, como a mim e a ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.